aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Dá um pouquinho de retorno para eu ouvir. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, há uma atmosfera poderosa aqui nesse lugar. Oh, aleluia. Você pode levantar suas mãos. Oh, renda graças ao Senhor, porque Ele vive. A morte não pôde detê-lo. Nós não estamos aqui para adorar um Deus que está morto. Nós adoramos a um Deus que vive. O nosso Deus vive, o nosso Redentor vive. A dívida já foi paga. A dívida já foi paga. Se existia algo que tinha que ser pago, e a pena era a pena de morte, Ele pagou. Mas a morte não pôde segurar. Oh, aleluia. Esse sangue está sobre as nossas vidas hoje. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque a morte não pôde te segurar. A morte não pôde te segurar. A morte não pôde te segurar. Oh, esse Espírito de ressurreição, o mesmo Espírito que ressuscitou o Cristo Jesus dentre os mortos, habita dentro de nós. É esse Espírito que vivifica o meu corpo mortal. É esse Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos. É esse mesmo Espírito que habita em ti. Oh, aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor venceu a morte. O Senhor venceu a morte. O Senhor venceu a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte? Você não pôde segurar. Você não pôde segurar. Perdeu. Perdeu. O meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Xarabalás. O vento rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, pois ressuscitaste, livre estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome. Glória a Deus. Você pode cumprimentar o irmão que está do seu lado. Diga para ele: é hoje. É hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É hoje, é hoje, é hoje. Aleluia. Eu estou animado, irmãos, com aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas a cada dia. Ele sempre pode superar a sua expectativa. O que você precisa é ter expectativa naquilo que Ele pode fazer. Porque Ele é tudo aquilo que Ele diz que é. Ele pode tudo aquilo que Ele diz que pode. E Ele tem tudo aquilo que Ele diz que tem. Esse é o Deus que nós cremos. Ele não está morto, Ele está vivo. Nós não servimos e não adoramos a um grande filósofo. Nós não adoramos alguém que foi grande na terra. Não, nós adoramos aquele que vive e reina para todos sempre. É esse Deus que nós honramos nessa manhã. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: exorta aos ricos do presente século. Diga, eu. Oh, glória a Deus. Você sabia que Ele se fez pobre para que você se tornasse rico? Que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Tem versão que diz para dela gozarmos.
Deus me trouxe essa palavra me inspirando em algumas coisas de ajuste na minha vida. E eu quero compartilhar contigo nessa manhã. Eu creio que isso possa lhe ajudar também para a nossa trajetória ao longo desse culto. Que Deus disse, olha, aos ricos desse mundo, diga para ele para não colocar a segurança na instabilidade das riquezas, mas em Deus. Parece que Deus não está querendo que você seja rico. Não, Ele só está querendo que você troque o dono. Porque a nossa confiança está na instabilidade das riquezas. Ele diz, olha, se você colocar em Deus, Deus vai te dar tudo. E tudo de maneira rica. Ah, mas é só para suprir aquele pãozinho que eu tenho. Ah, é só para suprir aquilo que eu preciso. Não. Ricamente. E ele diz, olha, é para o teu prazer. Para que a sua alegria seja completa. O que eu preciso fazer é tirar a confiança que eu tenho na riqueza e colocar a confiança em Deus. Porque esse Deus, Ele me proporciona tudo ricamente para nosso aprazimento. Diga comigo, eu confio em Deus. Diga comigo, a minha segurança está em Deus. Irmão, pode cortar o que for. Se a nossa confiança está em Deus, entendemos que a nossa dependência vem dEle, não adianta. Não vai parar o fluxo da bênção de Deus sobre a sua vida. Não vai parar aquilo que Deus tem que derramar sobre ti. Não vai parar. Porque se não vier de um lugar, vem de outro. Se não vier de um canto, vem de outro. Corta de um canto, vem de outro lugar. Mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Esse ajuste de rota dentro de nós, que eu todo tempo, irmãos, muitas vezes quer nos confundir. Porque às vezes, não estou confiando em Deus, irmão, eu confio em Deus nessa área, mas nessa aqui já nem tanto. Não, nessa aqui tudo bem, mas nessa aqui não. Certeza que Ele é o Deus que me sarou, Ele é o Deus que me provê, plenamente, crendo em tudo. Deus provê, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente. Para nosso aprazimento. Eu descobri nessa caminhada com Deus que o meu problema, eu escrevi aqui, o meu problema não é o problema. O meu problema é a incredulidade. O meu problema não é o problema. O meu problema é a incredulidade. Se eu ajustar a incredulidade, se eu arrancar, na verdade, a incredulidade de mim, a dureza do meu coração, eu vou ver que o problema não é o que vai me limitar. Não é o que vai me parar. Não é o que vai me deter. Você está com foco, Senhor, é por causa disso que a minha vida não vai para frente. Não, é por causa da tua incredulidade. É por causa disso, é porque o pastor nunca me chamou. É porque nunca me convidaram. É porque nunca me deram isso. É porque nunca me deram aquilo. É por isso que não acontece. Não, é porque você não crê que Deus te proporciona tudo de maneira rica para o teu aprazimento. Eu estou tão cheio disso e tão completo disso, meu irmão, porque nada arranca essa convicção de dentro de mim. Deus proporciona tudo de maneira rica. Paulo falou, olha, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Tem pessoas que estão pegando a fé e guardam a fé antes de completar a carreira. E só quer usar a fé se acontecer alguma coisa. Aí ele começa a usar a fé como se estivesse gastando um reservatório fraco. Vai usando, acabou. Eita, pastor, a fé não funciona não. Eita, tô doente. Ai, meu Deus, Jesus cura. Aí vai usando, vai. Ah, acabou. Eita, acabou a fé. Ai, pastor, não funciona não. Não foi isso que Jesus disse para Pedro quando ele andou sobre as águas. Jesus disse para ele, vem. Ele começou andando, funcionando. Mas Pedro percebeu que o problema dele não era o problema. O problema de Pedro era a incredulidade. Não era o vento, não era porque era água, não era a tempestade. Era porque ele não permaneceu crendo naquilo que Jesus tinha dito para ele. Permaneça firme naquilo que Deus falou para você. Não use a sua fé como um reservatório fraco. Use a sua fé como a força espiritual de Deus que funciona para a sua vida. Como é que você foi salvo?
Romanos capítulo 10, versículo 9, nos deixa muito claro isso. Se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás? Se a salvação chegou até mim, irmãos, por que você acha que vai ser limitado a cura? Por que você acha que vai ser limitado a provisão? Por que você acha que vai ser limitado a libertação? Por que você acha que vai ser limitado aquilo que Deus tem para proporcionar para você de maneira rica para o seu aprazimento? Não, não vai. Não vai ser limitado. Por isso que Deus tratou no meu coração, olha, são ajustes de rotas. Eu creio que essa igreja está sendo elevada para um patamar mais alto. Deus está nos levando para um lugar mais elevado. Lembro que o Senhor está tratando ainda, eu estou crescendo nisso, aprendendo isso a cada coisa, a cada atitude, enfim, a cada lugar que eu chego, a cada crescimento na minha vida espiritual, que muitas vezes Ele não vai me dizer como vai ser, mas Ele diz que vai ser. Então eu não preciso saber muitas vezes como as coisas vão acontecer. O que eu preciso saber é quem foi que disse. Foi Deus quem te disse? Então vai acontecer. Não fiquem procurando as formas. Só tente ajustar a rota para você usar a sua fé da maneira certa. Qual é a maneira certa? Assim como eu fui salvo, crendo com o coração e confessando com a boca, eu tenho direito a tudo do mesmo jeito. Eu creio com o coração e confesso com a minha boca, pelas pisaduras de Cristo Jesus, eu sou sarado. Eu creio com o coração e confesso com a minha boca que Ele é o Deus que supre cada uma das minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Essa trajetória te mantém num patamar ou num lugar em Deus onde as coisas estão operando. Nosso pastor ensinou muitas vezes sobre isso, não só aqui, como lá no prédio do Rema também antigamente. Existe um lugar em Deus onde as coisas estão operando. Não é que Deus não quer fazer, não é que Deus não pode fazer, não é que Deus está limitado, não. É porque eu ainda não consegui entrar nessa frequência onde as coisas estão operando. Porque o nosso Deus não é movido por necessidade. Deus é movido por fé. Se fosse por necessidade, irmão, não tinha nem favela. Deus é movido por fé. É necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. O nosso Deus se move por fé. Então, como ajustar essas rotas para entender o que está operando? Como ajustar isso? Eu lembro que estudando muitos cursos que eu fiz que a própria empresa proporcionava para a gente com relação ao equipamento. A gente trabalhava com os aviões da Boeing e tinha que fazer alguns cursos de aprimoramento conforme alguns ajustes de acidentes que iam acontecendo. Então, aconteciam acidentes, eles faziam alguns aprimoramentos, a gente tinha que fazer um curso para ser habilitado a mexer naquele equipamento. E eu lembro que eu falava, rapaz, o que foi que aconteceu novo para a gente ter que estudar? Aí dizia, não, você não tem que estudar o que aconteceu de novo. Você tem que estudar a mesma coisa de novo. Falei, mas não tem graça, a gente já estudou isso. Sistema de ar-condicionado. Não, mas aconteceu um acidente. Aí a gente tem que estudar o sistema de ar-condicionado de novo? Ele é. Porque eu não preciso saber onde está a pane. Eu preciso saber exatamente como funciona. Eu não preciso saber qual é o problema e ficar estudando aquele problema do sistema de ar-condicionado. Então os caras diziam, o ar entra por aqui, é sangrado por aqui, passa pelo estádio tal, sensor tal, chega na cabine tal, libera tal aqui. Então ficava nessa cantiga de roda. Era o tempo todo isso, o tempo todo isso. Ele dizia, não, você não precisa estudar a pane. Não, mas a pane foi essa, a gente precisa aprender. Não, você precisa saber o princípio de funcionamento. No reino de Deus, as coisas são movidas por fé. Operam por fé. É confiar nele, é acreditar nele. Uma coisa que pode te ajudar muito é saber que a fé opera pelo amor. E às vezes você está naquele teu reservatório de fé, usando, acabou. Não, não acabou não, é porque o motor da fé é o amor. E por mais, mas eu estou crendo, aí eu estou confessando, minha boca ficou seca de tanto confessar. Mas sem amor não opera, não funciona. Princípio de funcionamento. Entendeu o princípio de funcionamento? As etapas, como é que discorre, como é que acontece? Eu quero que você abra, eu sei que muitos já conhecem, mas é importante que você abra. Gálatas, capítulo 5. Oh, aleluia. Glória a Deus.
Gálatas capítulo 5, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua ou opera pelo... Que amor é esse? O amor do tipo de Deus. O amor que já está derramado no seu coração. O amor que você decide agir à altura daquilo que Deus te deu. Não um sentimento. Agora sim eu estou amando. Não estou amando não, pisou no meu pé. Não, um amor que está disposto a perdoar até 70 vezes 7. Um amor que dá outra face. Um amor que segura a onda. Um amor que fecha a boca. Um amor que ora pelos inimigos. Um amor que dá outra face. Estamos crescendo, irmãos. Mas estamos ajustando as coisas para que a nossa fé possa ser operante. Porque essa igreja está chegando e vai chegar em lugares mais altos. Evangelho de João, capítulo 14. Abra sua Bíblia lá, por favor. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, a palavra do Senhor diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que... E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus está dizendo: olha, você que ama, que anda em amor, é você que guarda os meus mandamentos. Então não venha me dizer que você está andando em amor, senão você não guarda os mandamentos do Senhor. O amor de Deus é para você guardar os mandamentos dele. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Então você guarda os meus mandamentos. Guarda as minhas instruções. Abre sua Bíblia comigo. 1 João, capítulo 5. João, capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Abre sua Bíblia comigo, 2 João. Passa um pouquinho aí. Só tem um capítulo, o versículo 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. O amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Irmãos, estamos falando sobre alguns ajustes para a nossa fé ser operante, para as coisas acontecerem, para o fluir de Deus. Então você precisa voltar e analisar: mas eu sou bondoso? Mas eu sou caridoso? Mas eu não sou invejoso? Mas eu não tenho problema com a imoralidade sexual, não. A imoralidade sexual, não tem problema não. Homossexualismo, eu aceito. Você não está guardando os mandamentos do Senhor. O amor de Deus não vai estar operando no teu coração. Tem alguma coisa errada. Tem que ser ajustado. Mas eu estou confessando a palavra, vai funcionar assim. Não, não vai. Está errado. Porque a Bíblia diz que se eu amo, eu guardo os mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O amor de Deus é aquele que vai falar a verdade em amor. E não, só para manter a amizade, eu não vou falar, não, eu vou dizer, porque senão ele vai cair no buraco. Eu te amo, meu irmão, está errada essa atitude, o caminho não é por aí, muda a rota. Porque senão você vai ficar se enganando, meu irmão, achando, mas eu estou crendo, não funciona, é negócio de fé, estava na igreja, fazendo, não funciona. Agora, a fé opera pelo amor. E o amor do tipo de Deus é aquele que você guarda os mandamentos dele. Está dentro de mim os mandamentos do Senhor. Vai fluir. Vai fluir.
eu vou guardar, eu vou estar avaliando. Por isso que a Bíblia diz, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois, sim, vamos sentar e vamos cear. Irmãos, há um zelo na nossa vida, como pastores, sobre a sua vida, para estar te ensinando o que a Bíblia diz. Não queremos você cair no erro, não queremos você seguir no caminho errado. Agora, vamos ensinar o que a Bíblia diz. Funciona. Fé funciona. Acontece. Mesmo quando a gente não sabe como vai acontecer, mas funciona. Eu só preciso ficar em cima das mesmas verdades que ele falou. Outro ajuste. Marcos, capítulo 4, versículo 26. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Marcos 4, 26 diz assim: disse ainda, o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão na espiga. Olha para cá. Eu não preciso entender de agricultura. Não preciso ser agrônomo. É isso, agrônomo? Para poder plantar. Eu preciso saber que se eu plantar, vai crescer. E quando crescer, eu vou colher. Muitas vezes queremos entender sobre, não, tem que saber, não, eu preciso saber. O que o Senhor falou? Meu filho, lança a semente na terra e confia em mim. Porque ele diz, olha, você planta, vai dormir, você não sabe nem como, só sabe que vai crescer. Paulo disse, olha, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. O paralítico lá no tanque de Betesda, Jesus chega para ele e pergunta, queres ser curado? Aí ele responde, Senhor, eu estou aqui há muito tempo, estou parafraseando, ok? Não tem ninguém que me conduza até ao tanque quando as águas são agitadas, porque o primeiro que desce é curado. É como se ele estivesse dizendo, Jesus, olha só, eu sei que tu está querendo me ajudar, mas a maneira para eu sair dessa condição de improdutividade é somente se alguém me pegar, me carregar até o tanque e eu seja o primeiro a descer. Não, eu não preciso dizer para Deus como é que o negócio vai ser. Eu não preciso explicar para Deus como é que tem que acontecer. Não, Senhor, eu só vou ser suprido se o meu chefe aumentar o meu salário. Aí se ele aumentar o meu salário, aí eu vou ter sim o dinheiro. Aí eu tendo dinheiro, aí sim, pá, eu dou o dízimo e dou oferta no aniversário da igreja. Glória a Deus. Muitas vezes Jesus só pergunta, quer ser curado? Você quer dar aquela semente, meu filho? Ah, Senhor, se tu fosse o Deus que dá semente ao que semeia, como eu daria, Senhor, aquela semente? Mas não tem como eu dar aquela semente, Senhor. Porque como é que eu vou dar aquela semente se não tem ninguém que me conduza até o... Fica até bonito. Que me conduza até o tanque, eu seja o primeiro a descer. Ei, o nosso Pai é o Criador dos céus, da terra e do mar. Eu não tenho que dizer para Ele como Ele vai fazer as coisas. Ele disse, você quer ser curado? Eu quero ser curado. Eu sei que muitas vezes, irmãos, isso é algo que Deus trabalhando no meu coração. Eu sei que muitas vezes eu vou orar com esse sentimento, achando que, Senhor, se for assim, oh glória a Deus, perfeito, vai, Senhor, abençoa agora, abençoa. Muitas vezes eu vou para a oração com esse sentimento. Mas quando você vai para a oração, sabendo quem Deus é, o que Deus pode, que Ele é o Criador, que Ele nos proporciona todas as coisas de maneira rica, para dela gozarmos. Irmãos, eu vou para a oração para me divertir. Eu vou para o meu lugar de oração para me divertir. Para saber exatamente em quem eu confio e quem eu creio.
Ah, meu filho, você quer dar aquela semente? Ah, Senhor, tu és o Deus que dá semente àquele que semeia. Eis aqui o semeador, Senhor. Mas fica na cabeça. Aí como é que aquela semente vai vir? Como é que vai ser? Irmãos, esse trabalho é o bom combate da fé, para você arrancar essa ansiedade da sua vida. Ansioso, querendo ir na frente daquilo que Deus tem para fazer. Eu fico imaginando a cabeça de Josafá. Deus, a instrução era o seguinte: olha, vem grande multidão contra ti. Aí Deus diz por meio do profeta: você vai, prepara o povo, vai lá e fica parado. Eu fico imaginando hoje, vai para a guerra, fica lá, e vem o pessoal marchando. A instrução é ficar parado. Vai, Deus, como é que vai ser? Vai cair uma bola de fogo? Vai acontecer o quê? Ô, Jesus, livra a gente. Estamos parados aqui, o povo está vindo. Mas a confiança era tão plena, que se Deus falou que a batalha não era deles, era do Senhor, vamos louvar. Vamos louvar, porque já está resolvido. Não, vamos louvar, Deus falou que já está resolvido. É só para ir, ficar parado, vamos cantar, a vitória é nossa. Mas eu estou falando, irmão, porque eu sei como é que trabalha. E esse campo de batalha da mente fica intenso. Vai, fica parado. Fica parado. Vai, fica parado. Eu não consigo ficar parado. Ah, não consigo ficar parado, não. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Ajuste. Só entendendo o princípio de funcionamento. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para um lugar belíssimo, de um jardim com cachorreira, que emana leite e mel, com muito gado, uma campina verde e coisas grandiosas. Abraão num lugar de segurança com a sua família, mas Deus diz: sai da tua terra e da tua parentela para um lugar que eu vou te mostrar. A promessa é o seguinte: eu vou te fazer grandíssimo. Teu nome vai ser grandioso. Povo numeroso na terra. E aí, está disposto a crer no que eu estou te dizendo? Vai sair? E aí, está disposto a confiar em mim, Abraão? Está disposto a ir em frente? Está disposto, Abraão? Mas Deus vai mostrar a terra ainda. Aí não podia mostrar antes? Não podia antecipar? Não podia facilitar a minha vida? Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Ah, eu creio, irmãos. Eu creio, essa igreja no lugar alto. Eu creio, irmãos, em cultos grandiosos. Eu creio, irmão, na manifestação do poder de Deus grandioso nesse lugar. Curas, operação de maravilhas, milagres. Ah, irmãos, eu creio. Por isso eu louvo ao Senhor por isso. Não foi descortinado tudo, mas a tudo que foi me dado, eu vou até lá. Meu filho, foi te dado aqui. Vai. Eu estava compartilhando na oração de manhã. A gente leu o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pastos verdejantes, águas de descanso. Aí, de repente, um vale de sombra da morte. Calma aí, estava tão bonito o Salmo. Calma aí, estava tão bem a trajetória do Salmo. Senhor, pastor, pastos verdejantes, mas de repente um vale da sombra da morte. Para o salmista não fazia a mínima diferença. Irmãos, muitas vezes a gente fica questionando Deus nesse altar de razão. Ah, isso está acontecendo, é algum pecado. Marca um aconselhamento, pastor, onde é que estou errando, pastor? Não, irmão. É somente um vale da sombra da morte na trajetória. Se fosse um vale, já era ruim. Se fosse escuro, já era ruim. Ainda de morte. São 3 aspectos ruins na história. A questão é que ele não perde o foco daquele que disse para ele. Deus não deixou de ser o pastor dele. Deus não deixou de supri-lo só porque ele estava passando pelo vale da sombra da morte. Você sabia que esse mundo jaz do maligno? Mas tem uma instrução, tem bom ânimo. Ei, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Ele venceu o mundo.
Ah, Senhor, aí Abraão vai sair da terra, da parentela dele. Ah, Senhor, mas se na trajetória tiver um vale da sombra da morte, Abraão vai dizer, não temerei, porque tu estás comigo. Ah, mas se tiver gigante, não temeremos, a gente derruba o gigante. Ah, mas se tiver mar, não tem problema, a gente passa por cima do mar. A questão não é essa análise se alguma coisa acontecer, foi algo de errado que eu fiz. Então eu vou em busca de uma justiça própria, fazer alguma coisa para poder amenizar aquela situação ou aliviar aquele problema. Você só está no lugar que você está porque Cristo fez você ficar lá. A sua posição, quem colocou você foi lá, foi Cristo. Não foi na sua justiça, não foi no seu conhecimento, nem nas suas habilidades. Foi Ele quem fez por você. Você só sai de lá se você quiser. Pastor, mas não é que está mesmo um vale de sombra da morte? O que tem que sair da tua boca é eu não temerei, porque tu estás comigo. Irmãos, o andar na fé é um posicionamento em cima da promessa do Senhor. Não em cima do que está acontecendo. Essa caminhada é um ajuste dentro de nós. Porque se eu conheço o caráter dele, eu sei qual é o meu final. Porque ele diz, olha, eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Não, esse é o nosso Deus. É esse Deus que nós confiamos. É esse Deus que nós servimos. Ele é maravilhoso, irmãos. O interessante é que ele diz ainda, não é porque, ainda que venha. Pode ser que venha, pode ser que não venha. Mas se vier, não tem problema. A gente mata no peito e toca para o lado. Em época de Copa do Mundo, o exemplo, né? Ainda que tenha. É por isso que ensinamos e te falamos, fica firme com a palavra. Permanece na palavra. Esteja cheio do Espírito. Se encha da palavra. Fica firme no Senhor. Confesse a palavra. Creia com o coração e fale com a boca. Esteja edificando a sua casa sobre a rocha. Porque quando a tempestade vier, não temerei. Porque tu estás comigo. A instrução vem, por mais louca que pareça, dá um bocado de volta. Da muralha, no final, dá 7 voltas. E depois gritar. A única coisa que Josué sabia era, já dei Jericó. Ele não sabia se ia cair a muralha, se a muralha ia subir, se ia inverter, se eles iam flutuar e entrar. Ele falou, eu já te dei a cidade. O rei e os valentes, é seu. A festa estava em cima dessa palavra, irmãos. Não em cima do como Deus faria. Estava em cima da instrução dada. Oh, aleluia. Fique em cima da instrução que Deus te deu. Fique em cima, deixa essa palavra ficar rema e viva dentro do teu coração. Se encha dessa instrução. Se encha desse vem para que você possa andar por sobre as águas. É disso que você precisa. É da palavra vinda da parte de Deus. Quando Paulo e Silas é colocado na prisão, eu não consigo enxergá-los questionando, Senhor, nós pregando a tua palavra, Senhor, ensinando o teu evangelho, por que passamos por isso? Não era o lugar. Não era o lugar do questionamento. Nós vamos louvar ao Senhor porque Ele é digno de louvor e de honras e de glória. Se eu estiver preso, Deus ainda é digno de louvor. Se eu estiver livre, Deus ainda é digno de louvor. Se eu tiver com dinheiro no bolso, Deus é digno de louvor. E se não tiver, Deus é digno de louvor. Porque Paulo falou, olha, eu aprendi. Eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Tanto em fartura, como parecer necessidade. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Ele não estava celebrando a falta. Ele estava dizendo, por mais que não tenha gasolina no carro, eu chego onde eu tenho que chegar. Era isso que ele estava dizendo.
Por mais que não tenha, eu vou chegar lá. Porque eu não vou ser limitado por uma condição natural. Eu vou ficar firme com aquilo que o Senhor me instruiu. Não vamos louvar ao Senhor, Silas. A hora do culto é agora. Não, vamos ficar firmes, Silas. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Jesus diz que João, deixa eu ver, isso. João Batista. Não há registro de nenhum milagre de João Batista, mas Jesus disse, olha, não tem maior do que ele. Não tem maior do que João Batista. E abre sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 1. Você vai entender por quê. João capítulo 1, versículo 22. João 22 diz assim: disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Irmãos, a disposição de João Batista era em ser exatamente o que a Bíblia diz que ele era. A resposta de João, olha, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Jesus disse, ele entendeu. Ele entendeu que não tem a ver com o que ele faz ou deixa de fazer. Tem a ver com o entendimento de quem ele é. Irmãos, porque a Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, não é assim? Diante de Deus e diante dos homens. E quando ele é batizado no Jordão, que sobe, os céus se abrem, o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba, e uma voz do céu diz, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Até ali Jesus não tinha feito nada, nenhum milagre, operado nada, mas somente em estar cumprindo passo a passo daquilo que estava escrito a respeito dele. Não, eu vou ficar, abrir mão da glória, para como homem, estar aqui na terra, cumprir a vontade do Pai, porque ele disse que o Cordeiro estava preparado desde a fundação do mundo. Não é o que você vai fazer, é o entendimento de quem você é. Quando você sabe a sua autoridade, a forma como você fala, o seu posicionamento é outro. Muitas vezes não vai nem mandar o demônio sair, só a tua presença, eu tenho que ir embora, né? Eu tenho que ir embora, né? Porque tem alguém que está entrando num ambiente consciente de quem é, daquilo que tem e daquilo que pode. Ah, irmão, isso é um ajuste dentro de nós tão grande. Isso é um ajuste dentro de nós tão grande. Isso é um posicionamento em Deus que nos qualifica para aquele lugar onde as coisas estão operando. Para aquele lugar onde as águas estão se movendo. Instruções do Espírito. Deus uma vez tratou comigo quando eu estava comprando o meu carro. Estava lendo o Evangelho de João. Quando chegou na passagem da mulher do poço, Jesus estava para ela. Olha, ela querendo saber onde é que tinha que adorar, se era ali, se era em Jerusalém, querendo entender. Jesus disse, olha, a hora vem, já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus falou comigo, começa a dizer que teu carro vem e já chegou. Eu falei, se Jesus falou assim, eu falo também. Eu comecei a dizer, vem e já chegou. 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 Eu disse, olha, Jesus disse para ela, vem porque eu já estou aqui. Quer dizer, já chegou porque eu já estou aqui. Vem porque eu ainda não morri.
Mas era certo. Está vindo coisas grandes sobre a sua vida, meu irmão. E eu creio que Deus está ajustando algumas coisas. Para que você não possa receber de qualquer maneira, nem de qualquer jeito. Nem esteja desqualificado para aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque quando um jovem faz 18 anos, não quer dizer que ele pode tirar a carteira de motorista. Quer dizer que ele está qualificado. Agora, habilitado é outra coisa. Você está comigo? Eu creio que Deus está nos qualificando e nos habilitando. A qualificação e a habilitação. Para quê, Tarcísio? Porque Deus nos dá todas as coisas de maneira rica para o nosso aprazimento. É só a gente não colocar a nossa confiança na incerteza das riquezas, mas em Deus. É só trocar. Ajustar. Qualificação e habilitação. Desfrutar. Qualificado, habilitado. Desfruta, meu filho. Dirige. É seu carro. Temos recebido alimento, irmão. Temos crescido. Mas é como se o Senhor estivesse falando. Vai, meu filho. Está faltando aquele ajuste fino para a sintonia pegar. Vai, tá quase, vai. É aqui, opa, é amor, não. Confissão, opa, isso, amor, confissão, isso, um pouquinho mais, opa, para lá, opa. O foco de quem você é, aqui, opa. Aí, para, pegou. É esse ajuste de sintonia. Para você não ficar assim, eu estou ansioso. Opa, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ajusta para cá. Você entende que não é de qualquer maneira? Que não é de qualquer jeito? Você entende que tem esse ponderar do Senhor? Fé só pode começar quando a vontade de Deus é conhecida. Eu preciso saber qual a vontade de Deus. Paulo disse, olha, você tem que remir o tempo, porque os dias são maus. Mas procura conhecer qual é a vontade do Senhor. Vou eu lá atrás de procurar saber qual é a vontade do Senhor. Verdadeiramente Ele levou sobre si cada uma das minhas dores, das minhas enfermidades, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi moído pelas minhas transgressões, ferido pelas minhas iniquidades. O castigo que me traz paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Essa é a vontade de Deus. Então cura me pertence. É assim que funciona. É assim que opera. E funciona. E opera. E acontece. E eu falei, meu carro vem, já chegou. Meu carro vem, já chegou. Vem, já chegou. Vem, já chegou. Porque Deus me proporciona tudo de maneira ricamente, para o meu aprazimento. É só eu trocar. Não colocar a minha segurança na instabilidade das riquezas. Existe, irmãos, a incredulidade pela ignorância e a incredulidade por um coração duro. Louvor pode vir, por favor? Você está incrédulo porque não conhece? Está incrédulo porque decide não crer. Quando Jesus ressuscita Lázaro, muitos veem Lázaro ressurreto, saindo daquela tumba e creem em Jesus. Outros já criam antes de ver. Mas teve gente que viu Lázaro ressurreto, participou do todo evento daquela ressurreição, chegou para os principais e falou, vamos matar Lázaro de novo. Perverso. Perverso coração de incredulidade. Abre sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 4.
Hebreus capítulo 4, versículo 1 diz assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós, tendo falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram, a fé vem como? Ele diz, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Então existem coisas que você está ouvindo, por mais que a fé venha pelo ouvir, você ouve, mas não aproveita. Não acredita. Eu não estou falando sobre dúvida. Duvidar é, Senhor, funciona ou não funciona? Então você vai lá, vê que funciona, arranca aquilo do teu coração e acaba com aquilo de uma vez. Quando há um perverso coração de incredulidade, é alguém que ouve, mas de nada aproveita, porque rejeita. Não, eu não quero. Eu não creio nisso. Eu não aceito isso. Outra forma disso é a ignorância. Oséias diz lá, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Se eu não sei qual é a vontade de Deus com relação à cura, eu vou permanecer doente. Mas eu também posso permanecer doente mesmo ouvindo dizendo, eu não creio nisso, eu não aceito isso, eu não quero. Por mais que Lázaro ressuscitou, não acredito em ressurreição. Porque também a nós foram anunciadas, versículo 2, as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Não foi acompanhada pela fé daqueles que ouviram. Mas diga comigo, é diferente comigo. Porque você vai ouvir e não vai soltar. Porque você sabe porque sabe que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. E se Ele disse que sara, Ele sara. Se Ele disse que supre, Ele supre. Se Ele disse que dá, Ele dá. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do pau das luzes. Sai, Satanás, eu sou mais que vencedor. É isso que eu estou falando. É afastar esse perverso coração de incredulidade. É essa convicção que vai inundando dentro de nós. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 31, ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Ei, foi Deus quem te justificou. Quem é que vai te condenar se Deus te justificou? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será que é esse problema que está te passando que vai te separar? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Irmão, eu sei da família que eu vim, irmão. Eu sei o que eu tinha, eu sei qual era o meu destino. Algumas pessoas diziam, não quero nem comentar aqui. O pastor está rindo que ele sabe. Irmão, só podia ter sido Deus, irmão. Só crer nessa palavra para te tirar de uma condição de inferioridade, de miséria, de não poder nada, de não ser ninguém na vida, de não chegar a lugar nenhum. Só essa palavra, irmãos. Ou você crê nela, você vai continuar no lugar que você está. Quem é que vai te separar do amor de Cristo?
Ah, mas eu vou te matar. Vai, é lucro. Ah, mas eu vou te roubar. Não, eu que vou ofertar na tua vida. Não vai roubar não. Toma um relógio, toma um dinheiro, deixa eu orar por você. É o entendimento de uma condição mudada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matador. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daqueles que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É crer nessa palavra, é acreditar. Tua condição muda. Não adianta você ficar chorando, fingindo de morto. Não adianta eu ficar chorando aqui, já fingi que morri. Não! Chora, chora até desidratar. Acorda, levanta, pega as lágrimas, pega a palavra, começa a encher teu coração e dizer: vem, e já chegou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Ah, Senhor, o Senhor falou que eu vou chegar, eu vou chegar. O Senhor falou que vai acontecer, vai acontecer. O Senhor falou que eu consigo, eu consigo. Ah, mas eu falei hoje, e amanhã eu vou fazer de novo. E depois eu vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo. E vou fazer de novo. E vou falar, e vou crer. E vou falar, e vou crer. E vou falar. Você pode ficar de pé? Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A gente vai cantar um louvor, mas essa passagem de Atos 27... no naufrágio de Paulo, Atos 27 e 23, na viagem que ele está fazendo para ir para Roma, encontrar com César. Versículo 23 diz assim, Atos 27 e 23, só ouve: porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. A gente tem a versão NVI aí? Coloca o versículo 25 de Atos 27 na NVI, por favor. Aleluia, aleluia. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá do modo como te foi dito. Assim, tenham bom ânimo, Verbo da Vida, Zona Norte. Creiam em Deus, que acontecerá do modo como te foi dito. Creiam em Deus, acontecerá do modo como te foi dito. Oh, aleluia. Aleluia. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
Cristo move as montanhas, que tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte Me aceitas com meus medos, falhas e temores, enches meu viver. A minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. A ti me rendo. Move as montanhas, que tem poder pra salvar, tem poder pra salvar. Ei! Pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. O nosso mundo Vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Isso, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, vosso mundo vê brilhar a Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Isso move as montanhas, que tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte Cristo move as montanhas. Ele tem poder, Ele tem poder, Ele tem poder. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Coloca de novo, por favor, Atos 27, 25 na NVI. Irmãos, eu sei que existem problemas. Eu não sei se Deus pode. Tem outros também, eu não sei se Deus quer. Mas tem pessoas que sabem que Deus pode e sabem que Deus quer, só não sabe se é com ela. Não, Deus pode, eu sei. Deus quer, eu sei. Olha na vida de fulano, olha na vida de ciclano. Não será diferente contigo. Ele morreu por você também. Você é filho de Deus também. Mas você é pastor. Não! Filho de Deus. Eu não vou chegar diante dele como pastor. Os olhos de fogo. E aí, Tarcísio, fez o que era para ter feito? Cumpriu o que era para ter cumprido? Senhor, tudo que estava escrito ao meu respeito, assim como João Batista disse, eu sou exatamente o que a Bíblia diz que eu sou. Irmãos, nenhuma das promessas do Senhor sobre a sua vida vai cair. E você vai se agarrar na palavra. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá do modo como te foi dito. Tenham bom ânimo, senhores. Creio
em Deus. Tinha mais de 200 pessoas com Paulo naquele lugar. O barco afundado, todo mundo, como é que vai morrer? A gente vai morrer aqui, rapaz. Ele falou que ninguém morreria. O barco perde, a gente corre, mas ninguém vai morrer. E ele chega naquela ilha, a cobra morde ele. Disseram, rapaz, isso aí tinha que morrer mesmo. Não, ele falou que não ia morrer. Pode morder cobra. Pode beber coisa mortífera. Não te fará dano algum. Vai acontecer como ele te disse. Creia em Deus, que acontecerá do modo como te foi dito. Obrigado, Senhor. Eu te dou graças, Cristo.